Queridos irmãos e irmãs, antes de iniciarmos a nossa homilia, nós temos um testemunho que nos foi enviado, por isso convido todos vocês a prestarem bastante atenção e que nós possamos, através desse testemunho, aumentar a nossa fé. Meu nome é Rosângela, tenho 62 anos, moro no município de Buenópolis, Minas Gerais. Em 4 de janeiro de 2025, eu estava em Montes Claros, em um casamento de uma sobrinha, junto com toda a família, e acabei tendo um mal-estar. Fui levada para a UPA, mas diagnosticou queda de pressão. Passaram alguns dias, meus familiares me convenceram a marcar um médico neurologista, onde fui diagnosticada que no dia 4 eu tinha tido uma convulsão. O médico já me pediu uma tomografia da cabeça, depois pediu uma ressonância magnética, onde foi constatado que eu estava com um tumor meningioma na cabeça, de quase 5 centímetros, estava alojado no crânio. Onde ele estava localizado, era como se fosse uma bomba relógio na minha cabeça. Mas naquele momento, coloquei tudo nas mãos de Deus, pois tenho muita fé. O médico me disse que tinha que fazer a cirurgia o mais rápido possível. Minha prima mandava para mim, toda quarta-feira, o link da missa dos enfermos para eu assistir. E eu pedia pela cura, que Deus fizesse um milagre em minha vida. E com as graças de Deus, fui operada no dia 10 de julho de 2025, onde foi retirado o tumor meningioma benigno do crânio. A cirurgia foi muito demorada, onde eu poderia ficar com sequelas. Mas Deus estava na frente, Ele ouviu todas as orações dos familiares e amigos, e eu tive uma ótima recuperação, sem sequelas. Amém. Uma salva de palmas. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte. Mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre. Estou aqui. Mais uma vez, aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte. Mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Uma salva de palmas para nosso Senhor Jesus Cristo. Antes de passarmos a homilia, apenas alguns apontamentos sobre esse testemunho. Você percebeu uma coisa simples, uma tontura, uma queda de pressão, virou uma convulsão, e de uma convulsão, um tumor no cérebro. Esse testemunho vem nos mostrar que nós precisamos de ter cuidado com a nossa saúde. Porque o nosso corpo, ele vai nos dando aviso de que algo está errado. E quando o seu corpo começa a te dar aviso e você não escuta, as coisas só vão piorando. Eu quero que você tente imaginar se essa mulher não tivesse procurado um médico. Se essa mulher não tivesse
ido consultar e tivesse falado assim, isso é só uma queda de pressão, isso é coisa simples, não é nada não. Então a primeira lição desse testemunho é: não brinque com a sua saúde. Aos primeiros sintomas, aos primeiros sinais, procure um médico, procure consultar. Porque quanto mais cedo você descobre um problema, mais chance de resolver o problema. Amém? Segunda lição desse testemunho. Talvez, quando você for ao médico, você vai ouvir uma coisa que você não quer. E é por isso que muita gente tem medo de procurar o médico. Eu não vou consultar não, que eu tenho medo de que seja alguma coisa ruim. Esse testemunho nos mostra que é melhor uma dura verdade do que uma doce mentira. Se o médico não tivesse falado para ela, você está com um tumor na cabeça. Se o médico tivesse escondido dela esse diagnóstico, ela talvez não teria estado aqui para contar seu testemunho. Talvez não estaria mais no meio de nós. Então, quando você for procurar um médico, não tenha medo de ouvir o que o médico tem para falar. Ainda que a notícia seja triste, ainda que o diagnóstico seja pesado, é melhor ouvir a verdade do que ficar enganado com a mentira. Amém? E a terceira lição, essa é para todos os que estão doentes, para todos os que têm parentes doentes, principalmente parentes no hospital. Muitas vezes na hora da doença a gente desespera, a gente começa a duvidar, questionar, mas esse testemunho nos mostra. É na hora da sua doença que você mais deve rezar e procurar Jesus Cristo. E entender uma coisa: a cura Jesus pode fazer de diversos modos. Ele pode curar você milagrosamente, fazendo desaparecer aquela doença, mas ele pode curar você através do remédio. Ele pode curar você através do tratamento. Ele pode curar você através da cirurgia. Existe uma passagem na Bíblia que diz exatamente isso. Que os médicos foram deixados no mundo por Deus. E através dos médicos, Deus também nos cura. Então, meu irmão, então minha irmã, se tiver que fazer uma cirurgia, faça. Se tiver que fazer um tratamento, faça. Se tiver que fazer uma consulta, faça. Apenas peça a Deus: Senhor, que o Senhor esteja comigo naquela hora. Que o Senhor segure a mão do médico naquela hora. Que o Senhor possa me conduzir durante o tratamento. E se você tiver fé, você também pode, como essa mulher, testemunhar a bênção de Deus. Essa mulher tinha chance de talvez nem andar. Essa mulher tinha chance de talvez nem sobreviver. Um tumor na cabeça, você imagina a gravidade. Mas como ela orou, ela clamou, ela pediu, ela confiou, ela foi operada e a recuperação foi um sucesso. Por falar nisso, em clamar e ser atendido, nós já vamos entrando dentro do tema da nossa homilia. A oração que atrai a bênção. Você deve estar perguntando: padre, mas existe oração que não atrai a bênção? Sim. A oração feita de qualquer jeito. A oração feita só de boca para fora. A oração feita apenas
por mero ritualismo, essa oração não atrai a bênção. A oração, para ela se transformar em bênção na sua vida, ela precisa de seguir uma receita. De maneira que, se a sua oração se encaixa nessa receita, você tem uma grande chance de ver a sua oração se transformar em bênção para você ou para alguém. Esse texto de hoje do Evangelho nos conta de uma mulher que fez uma oração a Jesus, não por ela, mas por alguém que não estava ali e que precisava dessa bênção. Primeira lição do texto, ainda que a pessoa não esteja aqui com você, se você souber fazer a oração correta, essa pessoa lá onde ela está, ela pode receber a bênção. Amém? Amém. Então, essa mulher estava orando pela filha dela. A filha dela não estava lá. Mas por causa dela e da oração dela, a filha que estava lá longe foi alcançada pela bênção. Aí você percebe que o efeito da oração não depende da presença. Às vezes eu fico até triste, sabe, com algumas pessoas que dizem: ô padre, o senhor não pode ir lá em casa? E eu digo assim: eu vou orar por essa pessoa. Ah, mas eu queria que o senhor fosse lá em casa. Pergunta que eu faço para você pelo texto: Jesus foi na casa dessa menina para curar ela, sim ou não? Não. Não precisa da presença. Precisa é da oração e da fé. Quando você tem oração e tem fé, ainda que a pessoa esteja em outro país, a bênção chega lá onde ela está, através de você. Então eu já estou contando isso para dizer para você: o mais importante não é o padre ir até a pessoa, não é você trazer a pessoa até o padre. É que a oração seja feita, e seja feita conforme a regra, para se transformar em bênção para você ou para aquela pessoa. Mas vamos entender qual foi a oração que essa mulher fez. E através da oração dessa mulher, nós vamos descobrir como deve ser a nossa oração. Se a oração que essa mulher fez deu certo, significa então que, se a gente fizer uma oração parecida com a oração dela, tem chance de dar certo também na nossa vida. É mais ou menos igual prova de escola. Quem aqui já fez ou faz ainda prova na escola, diga amém. Amém. Você sabe que as provas da escola, elas têm uma resposta. Cada pergunta, cada questão tem uma resposta. Se você consegue fazer uma resposta parecida com aquela, que é a resposta padrão, que o professor espera de você, então você vai tirar a nota daquela questão. No mundo espiritual é assim. Existem alguns critérios de uma oração que agrada a Jesus. E quando alguém alcança esses critérios, o resultado vem. O segredo é você pensar assim: essa mulher usou uma fórmula. Se eu utilizar a mesma fórmula, eu também vou ter o resultado que ela teve. Amém, meu povo? Amém. Então vamos conhecer qual foi a fórmula, ou utilizando o linguajar de Dona Maria, que gosta de cozinha, de comida, que entende das coisas de casa. Qual foi a receita que essa mulher utilizou para conseguir de Jesus essa bênção? Vamos lá.
Primeira coisa que nós precisamos de saber a respeito desse texto. Quando aconteceu esse encontro de Jesus com essa mulher, antes de encontrar essa mulher, Jesus estava em Israel. Ele estava em um território chamado Genezaré. E Genezaré era uma das cidades, era uma das regiões da Galileia. E Jesus tinha tido uma discussão um pouco pesada com os fariseus, com os mestres da lei, que chegaram abordando Jesus por coisas simples. E depois que Jesus respondeu, os discípulos ainda falaram: olha, o pessoal aqui não está gostando muito de você, não. O Senhor está falando umas coisas que está incomodando a galera. Isso foi o evangelho de ontem. E Jesus disse: quer saber? Então vamos sair um pouco. Aí Jesus saiu do país de Israel e foi para um outro país. Jesus, ele foi para uma outra região, a região de Tiro e Sidônia. Qual o nome da região? Tiro e Sidônia. Você deve estar pensando assim: padre, Jesus saiu do país dele. Meu irmão, naquela época, os países, e sobretudo ali no Oriente Médio, ali nessa região de Israel, é tudo tão pertinho, que sair de um país e entrar no outro, é quase como você estar em uma região do Brasil e você ir para outra região. O limite é muito tênue, o limite é muito próximo, não tem que ter passaporte, não tem que viajar de carro, não é tão longe assim. Jesus, ele queria fazer um retiro. Ele queria descansar um pouco, ele queria tranquilizar a cabeça dele. E o evangelho de Marcos diz assim, Marcos 7, 24. Levantando-se dali, Jesus foi para o território de Tiro. Presta atenção agora. Ele entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse que ele estava lá. Por que Jesus não queria que ninguém soubesse que ele estava lá? Porque ele queria descansar. Contudo, diz o Evangelho de Marcos, capítulo 7, Jesus não pôde ficar oculto. E por que Jesus não pôde ficar oculto? Porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de um espírito impuro, logo ouviu falar dele e foi prostrar-se aos seus pés. Utilizando um linguajar que nós criamos aqui na Missa dos Enfermos, Jesus foi para essa casa escondido descansar, mas quando ele chegou lá, a mulher fez tocaia para ele. Aí você vê, faziam tocaia também para Jesus. Jesus lá querendo descansar um pouco, querendo aliviar sua cabeça, de repente chega essa mulher. E aqui nós já temos a primeira característica, o primeiro ingrediente da receita que essa mulher usou. A oração que se transforma em bênção é uma oração sempre corajosa. É uma oração o quê? A sua oração não pode ser uma oração covarde. Não pode ser uma oração tímida. Não pode ser uma oração morna. Tem que ser uma oração corajosa.
Algumas pessoas podem dizer, mas eu fico às vezes com vergonha de fazer essa oração, de fazer esse pedido. Quando você tem vergonha de fazer um pedido, a sua chance de não ser atendido aumenta exponencialmente. A oração precisa ser corajosa. Você sabe aquela pessoa que tem coragem de chegar e falar? Com Jesus tem que ser assim. E aqui você já vê o primeiro problema de algumas pessoas. Algumas pessoas, quando estão enfrentando uma situação difícil na vida, quem aqui já passou por uma situação difícil, diga amém. Amém. Essas pessoas, elas ficam querendo que Jesus venha até elas. Elas não têm coragem de sair até Jesus. Elas não têm determinação, elas ficam querendo que aconteça e que elas ficam de braços cruzados. A oração poderosa, a oração eficaz, a oração de resultado é aquela oração de uma pessoa que tem a coragem de ir até Jesus e levar seu problema. Enquanto você não tiver coragem de lidar com esse problema e de levar esse problema para Jesus, você não vai resolver. A bênção não vem. É o caso daquela mãe que tem um filho que ela está suspeitando que o filho usa droga. Mas ela tem tanto medo de que seja verdade que ela prefere nem pensar nisso. E aí na hora de fazer a oração, a mãe diz assim, eu poderia pedir Jesus para ajudar meu filho, mas eu não vou nem pensar nisso, porque se eu pensar nisso, eu posso atrair o mal para a vida do meu filho. Não. A oração verdadeira é uma oração corajosa. Essa mulher viu a situação da filhinha dela. Essa mulher percebeu que o problema da filha dela não era médico, era um problema espiritual. E ela disse, eu tenho que ter coragem de reconhecer isso. Eu tenho que ter coragem de aceitar isso para procurar uma ajuda para minha filha. Perceba, antes da fé, é preciso ter coragem. Queria que você repetisse essa frase. Antes da fé, é preciso ter coragem. Vira para o irmão que está do seu lado e fala assim, meu irmão, antes da fé, fé, você precisa ter coragem. Você precisa ter coragem. Amém, meu povo? Amém. Nada de jogar o problema para debaixo do tapete. Amém? Amém. Nada, na internet eles usam a expressão, nada de fazer a egípcia. Já viu essa expressão? Fazer a egípcia é aquela pessoa que fica fazendo cara de paisagem, que finge que não é com ela. O problema está acontecendo, a bomba está chiando, mas a pessoa está lá, ó. Como se nada tivesse acontecendo. Tem que ter coragem. Como diz Dona Maria, para pegar o touro pelo chifre, tem que ter coragem. E enquanto você não tiver coragem, nada feito. Podemos passar para o segundo ingrediente, sim ou não? Sim. Ela foi até Jesus, ela teve coragem de ir até Jesus. Talvez ela até soubesse que Jesus estava descansando. Talvez alguém até falou para ela, olha, não pode entrar lá. Ele falou que não quer receber visita. Ele falou que ele não quer conversar com ninguém. Ele está cansado, ele precisa descansar. A mulher teve coragem de ir, coragem até de passar vergonha e foi. Agora olha o que o texto diz que ela fez. Quando ela chegou, ela pôs-se a gritar, Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim. Qual foi a frase que ela disse? Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim.
Mas veja uma coisa. Como foi que ela disse essa frase? Foi com a voz baixinha, sim ou não? Não. Ela fez o quê? Gritando. Ela gritou. Gritar aqui não é que ela chegou lá fazendo escândalo. Ela chegou lá demonstrando para Jesus que a causa dela era grave e que o pedido dela era urgente. Então, o que esse gritar significa? A oração precisa ser fervorosa. A oração precisa ser o quê? Fervorosa. Ô padre, o que é uma oração fervorosa? Perceba, fervorosa vem de ferver. Você já viu uma água fervendo, sim ou não? Sim. Quando a água está fervendo no fogo, como ela fica? Ela fica borbulhando. Borbulhando. Por que a água fica borbulhando? É porque ela esquentou tanto. Ela chegou numa temperatura tão alta que começam a surgir essas bolhas de oxigênio que vão evaporando. Então, a oração fervorosa é a oração de quem está fervendo na fé. Não é uma oração tímida, não é uma oração morna, não é uma oração fria. A sua oração tem que ferver. E aqui às vezes eu peço até desculpas pelo que eu vou falar, mas eu percebo que muitos católicos ainda não sabem fazer oração fervorosa. Quem concorda com o padre, diga amém. Amém. Tem muita gente que na hora de fazer oração, como diz Dona Maria, fica miando, fica balbuciando. O padre fala, solta a sua voz, Muquiça. Meu irmão, minha irmã, aprenda a fazer oração fervorosa. Oração fervorosa é você deixar ferver. Não é morna, não é fria. Não é uma oração simplesmente, como diz Dona Maria, para quebrantar. É uma oração fervendo. Observe uma coisa. Eu quero que você preste atenção nos testemunhos que a gente for ler a partir de agora. Todos os testemunhos deixam claro isso. As pessoas que receberam graça eram pessoas que fizeram uma oração fervorosa. Não é oração de canto de boca. Não é aquela oração tímida, vergonhosa. É oração de ferver. É oração de quem vai com tudo. E eu quero indicar, eu quero recomendar, eu quero ensinar isso para você. Na hora de fazer oração, lembra, tem que ser fervorosa. Quanto mais fervorosa for a sua oração, mais forte ela se torna e mais rápido ela chega ao céu. Amém? Amém. Se você concorda com o padre, dá uma salva de palmas para Jesus. Terceiro ingrediente para uma oração que atrai a bênção. Veja o que o texto diz. A mulher chegou até Jesus gritando. Ela disse: Senhor, a minha filha está cruelmente, presta atenção no advérbio, cruelmente atormentada por um demônio. Ela deixou claro que ela foi lá não por causa dela, ela foi lá por causa da filha.
Ela deixou claro que a filha dela estava atormentada. E ela deixou claro que não era qualquer tormento, era um tormento cruel. A menina estava sofrendo, a menina estava passando por grandes dificuldades. Mas não era uma dificuldade médica. Era uma dificuldade espiritual. E qual era a dificuldade espiritual? Ela estava atormentada por um demônio. Eu fico imaginando assim, um pai, uma mãe chegar a essa conclusão: o meu filho está sendo atacado por um demônio. O quanto que o pai, o quanto que a mãe tem que ter peito para poder assumir e aceitar isso. Então aqui nós temos um outro ingrediente para a oração que atrai a bênção. Essa oração, ela precisa ser sincera. Precisa ser o quê? Sincera. Na hora de falar com Jesus, você precisa abrir seu coração. Esse é o nosso problema. Achar que diante de Jesus a gente precisa ficar escondendo, ou, como diz Dona Maria, tapando o sol com a peneira. Diante de Jesus, meu irmão, você pode rasgar o verbo. Você pode falar para ele o que está acontecendo sem ficar fazendo rodeio. Fala. Ela disse: minha filha está cruelmente atormentada por um demônio. Ela teve a coragem, ela teve a sinceridade de mostrar para Jesus o verdadeiro problema. Se essa mulher fosse uma mulher, poderíamos assim dizer, não tão sincera, ela chegaria para Jesus e diria assim: Jesus, a minha filha, eu acho que ela está com transtorno de bipolaridade. A minha filha, eu acho que ela está passando por uma crise de depressão. A minha filha, eu acho, Jesus, que ela tem andado muito triste, ela tem andado muito abatida, ela tem andado muito infeliz. Essa mulher, ela não ficou rodeando, ela foi na lata. Tem um demônio atacando minha filha. Então você percebe que a oração, para ela ser eficaz, ela precisa partir da sua sinceridade. Você não pode esconder de Jesus, você não pode querer achar que dá para você ficar usando palavras eufemismo com Jesus. É falar na lata. Falar exatamente o que está acontecendo. Rasgar seu coração diante de Jesus. A oração, quanto mais sincera, quanto mais verdadeira ela for, mais chance você tem de ser atendido. Próximo ingrediente. E agora começa a parte mais dolorosa do texto. A mulher chegou gritando. A mulher rasgou o coração, mostrou para Jesus: o problema não é meu, é da minha filha. Eu não vim aqui para pedir o Senhor nada para mim, eu vim pedir pela minha filha. Eu poderia estar aqui pedindo casa, poderia estar aqui pedindo emprego, eu podia estar aqui pedindo um namorado, pedindo um marido para me ajudar a cuidar da minha família. Eu estou aqui para pedir pela minha filha. Não é para mim, é para minha filha. E a minha filha está com um problema que os médicos não resolvem, porque é um problema espiritual. A minha filha está com um demônio atormentando ela. Olha o que o texto diz que Jesus fez. É o texto. Versículo 23. Mas Jesus não lhe respondeu palavra alguma. Ela gritando,
ela se rasgando ali diante de Jesus. E Jesus disse o que para ela? Nada. Jesus disse o que para ela? Nada. Aqui você começa a perceber que se Jesus fez isso com ela, ele também pode fazer com você. Pode ser que você faça uma oração corajosa. Pode ser que você faça uma oração fervorosa. Pode ser que a sua oração seja sincera. E Jesus não diga nada. E Jesus fique em silêncio na sua vida. Aliás, vamos fazer uma pesquisa Ibope aqui. Quem já teve essa sensação de Jesus estar em silêncio na sua vida? Diga amém. Amém. É normal, viu, pessoal? Esse texto mostra que é normal. Às vezes, por mais que você grita, por mais que você esperneia, Jesus fica calado. Mas na hora que ele fica calado, ele já está fazendo um teste com você. Porque se você for fraco na fé, se você for uma pessoa inconsistente, você vai dizer, quer saber? Jesus não resolve nada. Jesus não está nem aí para mim. Eu estou igual Einstein. Einstein disse que Deus criou o mundo e depois que ele criou, ele lavou as mãos e deixou por nossa conta. Aqui, ó, é cada um por si. Então eu vou parar de ir na igreja, eu vou parar de rezar, vou parar de ir na missa, parar de ouvir programa de padre, de mensagem de fé, que esse padre não sabe nada, sobe até para mim. E vou tocar minha vida do meu jeito. Não vou ficar atrás de padre, atrás de Bíblia, atrás de texto, de oração, de novena, não. Eu vou atrás do médico, eu vou atrás do remédio, eu vou atrás da cirurgia, eu vou atrás do tratamento. Porque se Jesus não resolveu, alguém tem que resolver. E se nem o médico me resolver, sabe o que eu faço? Eu vou para macumba. Vou bater tambor. Alguém tem que me ajudar. Perceba. No silêncio de Deus já tem um teste acontecendo. Porque Jesus, quando se calou diante daquela mulher, Jesus não estava sendo indiferente. Jesus não estava fazendo pouco caso. Jesus não estava distratando aquela mulher. Ele estava submetendo aquela mulher a um teste. Então, fica a dica. A oração que atrai a bênção, ela passa por um teste. E qual é o teste? O silêncio de Deus. Talvez você vai pedir, e por um tempo não vai acontecer nada. Mas qual é o segredo que essa mulher nos ensina? Na hora que Jesus ficar em silêncio com você, você deve ser perseverante. Você deve ser o quê? Perseverante. E o que é a perseverança? A perseverança é a capacidade de você continuar caminhando, apesar de todas as dificuldades que você enfrenta, porque você acredita no fim que você deseja alcançar. Então perceba. Imagina uma pessoa que está trilhando um caminho, uma pessoa que está seguindo uma estrada. O sol está muito forte, o calor está muito grande, a estrada é estrada de terra, e a pessoa está sofrendo, e a pessoa está cansada. O que é perseverança? É ela continuar caminhando, mesmo cansada, sabendo que ela vai chegar em algum lugar. Sabendo que lá na frente tem algo bom para ela. Não existe oração forte, não existe oração poderosa sem perseverança.
Então a oração, ela pressupõe de você uma capacidade de continuar indo para frente, uma capacidade de continuar caminhando, mesmo que tudo pareça que vai dar errado. Amém? Amém. É aqui, meus irmãos, que muita gente já fica pelo caminho. A pessoa começa a pedir, começa a caminhar e fala, tá demorando, eu não vou mais não. Tá muito cansativo, tá pesado demais, eu vou desistir. A oração que atrai a bênção é um presente que Deus só concede a quem é perseverante. Diga assim, compadre, a oração que atrai a bênção A oração que atrai a bênção é um presente que Deus só concede a quem é perseverante. Então tá aí uma coisa que você precisa procurar desenvolver: perseverança, capacidade de continuar. Tá sofrendo? Tá doendo? Tá chorando? Mas não para. Não para de ir na igreja, não para de rezar, não para de acreditar. Por quê? Uma hora vai. Não foi hoje, não foi amanhã, mas uma hora vai. Amém, meu povo? Amém. Próximo requisito. E agora começa a pesar mais ainda, segura. Jesus ficou calado, o silêncio de Deus. E enquanto Jesus estava calado, os apóstolos chegaram. E olha o que os apóstolos disseram para Jesus. Veja como a situação dessa mulher ficou difícil. Versículo 23. Mateus 15, 23. Então seus discípulos se aproximaram e lhe pediram: manda embora essa mulher, pois ela vem gritando atrás de nós. Olha o que os apóstolos pediram: manda embora essa mulher. Os apóstolos que poderiam ajudar a mulher e falar para Jesus: Jesus, o senhor não está ouvindo, ela está falando com o senhor. Jesus, o senhor não está ouvindo, ela está implorando ajuda, é a filhinha dela, é uma criança, Jesus. Os apóstolos pioraram a situação e falou: Jesus, manda ela embora. Ela está gritando muito, ela é barraqueira. Essa mulher aqui é do grupo Tati Quebra Barraco. Então Jesus, bota ela para andar, bota ela para correr, sai fora daqui. Perceba o que o texto está querendo dizer. Pode acontecer na sua vida que além de você ter que enfrentar o silêncio de Deus, você ainda tenha que enfrentar a oposição das pessoas. Pessoas que talvez até deveriam te ajudar e que começam a atrapalhar a sua vida. Às vezes da sua família, às vezes seus amigos, às vezes até da igreja. E aqui é a minha maior dor. O quanto que dentro da igreja existe gente assim. Você está sofrendo, você está clamando, você está à espera de uma resposta de Deus, Deus está calado, aí você diz: eu vou conversar com o padre, talvez Deus fale alguma coisa. Aí de repente aparece Marcelo e fala: o padre não vai te atender. Você olha para Marcelo e fala: muquiça do capeta. Vocês estão entendendo como é que as coisas funcionam? Vocês estão entendendo como é que no mundo espiritual acontece? É o texto mostrando para você: se aconteceu com essa mulher, também pode acontecer com você. Pode acontecer de você ir para a igreja e chegar na igreja e alguém querer te atrapalhar. Falar alguma coisa que te machuca, humilhar você, maltratar você. Pois se isso acontecer comigo, eu vou embora, eu viro evangélico, eu nunca mais volto naquela igreja. Não passou no teste. Não passou no teste. Essa mulher, quando os apóstolos falaram: manda ela embora, na sua opinião,
Ela tinha motivo para se sentir envergonhada, sim ou não? Sim ou não? Não? A pessoa que disse não, não sei onde ela está na cabeça. Você imagina você estar num lugar e você ouvir as pessoas falando, manda ela embora, manda ela embora. Você não vai ficar com vergonha? Eu fico. Eu fico imaginando o constrangimento que essa mulher sofreu. Os próprios apóstolos querendo colocar ela para correr, demonstrando para ela, filha, você está incomodando, sai fora. Mas a pergunta que eu faço, e aqui está a lição dessa mulher. Na hora que mandou ela embora, ela levantou e saiu, sim ou não? Não. Olha o que o texto diz. Na hora que mandou ela embora, versículo 25, a mulher aproximou-se de Jesus. Então perceba, essa mulher era aquele tipo de pessoa que quanto mais tentavam afastar ela, mais para perto ela vinha. Essa mulher era aquele tipo de pessoa que quanto mais ficava difícil, mais ela insistia, mais ela resistia. E aqui vem a lição, o ingrediente. A sua oração para ela se transformar em bênção, ela precisa ser resiliente. Precisa ser o quê? Resiliente. Aqui nós vamos ter que parar para explicar para você o que é essa palavra. Resiliente é aquela pessoa que enfrenta as dificuldades, mas que não perde a sua essência. É aquela pessoa que passa pelas tribulações, mas não se deixa desanimar. É aquela pessoa que é atacada, que é apedrejada, que é criticada, mas que permanece firme. Está aí o porquê muita gente não recebe a bênção. A hora que a família começa a criticar, você está indo muito na igreja. A hora que o marido começa a pegar no pé, nossa, agora você não sai da igreja. A hora que os filhos começam a criticar, mamãe, a senhora está endoidando agora, tudo seu agora é rezar, rezar, rezar. A pessoa diz, quer saber? Vou largar a igreja de lado. Está dando problema para mim. Você precisa aprender a ser resiliente. O que é resiliente? Suportar as pegadas, as pancadas, as críticas, sem se deixar abater. Ai, padre, do jeito que o senhor está falando, é muito difícil. Você achou que a bênção de Deus era tão simples assim? Se a bênção de Deus fosse tão simples assim, todo mundo conseguia. Responde para o padre, é todo mundo que consegue a bênção, sim ou não? Não. A bênção de Deus, meu irmão, ela exige de nós algumas coisas que nem todo mundo está pronto a pagar. Se você estiver disposto a pagar, você recebe. Se não, perdeu. Essa mulher saiu de casa disposta a enfrentar o que ela tivesse que enfrentar. Mas ela disse, eu não volto de lá sem minha bênção. É assim que você tem que pôr na cabeça. Não tem nada, não tem ninguém nesse mundo que vai me tirar do meu propósito. A minha família pode se voltar contra mim. Os meus amigos podem falar mal de mim. O meu patrão, meus colegas de trabalho podem falar mal de mim. A minha mãe, o meu pai podem ficar contra mim. Mas eu não vou desistir até alcançar a bênção que eu preciso. Porque eu sei, se Jesus atendeu essa mulher, Ele também pode me atender. Agora, a pior parte, a pior pancada que essa mulher levou, não foi nem da boca dos apóstolos, foi do próprio Jesus. Os discípulos falaram, Jesus, manda ela embora, essa mulher é uma muquiça ruim, está atrapalhando a gente, o senhor tem que descansar, e ela não deixa. A mulher se aproximou, presta atenção agora, a mulher se aproximou
ela se ajoelhou aos pés de Jesus e falou para ele: Senhor, por favor, me socorre. Senhor, por favor, tem piedade de mim. Senhor, por favor, tem misericórdia. Versículo 26. Olha o que Jesus disse para ela. Não fica bem tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. Aí você diria: ah, mas se fosse eu ia embora, padre. Essa eu não ia aguentar, não. Jesus chamar minha filha de cachorrinho? Minha filha é cachorro agora? Como assim? Uma coisa é os apóstolos me criticarem, mandarem eu embora. Agora, o próprio Jesus falar de cachorrinho enquanto eu estou pedindo pela minha filha é muita humilhação. É muita humilhação. Não dou conta, cansei, chutei o balde, vou embora. Mais um teste. Mais um teste. Que às vezes o próprio Deus permita que você passe. Por situações que parecem ser humilhação. Por situações que parecem ser um grande constrangimento, que mexem com o seu orgulho, que mexem com a sua vaidade. É um teste que Jesus está te submetendo. É nessa hora que você tem que ser firme. É nessa hora que você tem que ser determinado. Olha o que a mulher falou. É verdade, Senhor. Ou seja, ela confirmou o que Jesus disse. Não é correto tirar o pão dos filhos e jogar aos cachorrinhos. Ela disse: é verdade, não é correto. Mas também os cachorrinhos que ficam embaixo da mesa, eles conseguem comer as migalhas que caem dos seus donos. Perceba, quando Jesus submeteu essa mulher a uma situação de aparente humilhação, o que ela demonstrou para Jesus? Humildade. É aqui que muita gente cai do cavalo, porque quer fazer oração, mas nariz empinado, é arrogante, é vaidoso, não aceita passar por constrangimento, não aceita passar por dificuldade. E Jesus fez o último teste com ela. Deixa eu ver se essa mulher é humilde mesmo. Deixa eu ver se essa mulher tem a humildade que atrai a bênção. E quando a mulher disse essa frase, que os cachorrinhos comem as migalhas, ela mostrou para Jesus: eu sou humilde, Jesus. Não precisa o Senhor me dar um pão. Se o Senhor me der uma migalha, para eu poder levar para minha filha, já estou satisfeita. Nessa hora, que a mulher mostrou humildade, olha o que Jesus falou para ela: mulher, grande é a tua fé. Jesus estava dizendo: mulher, você passou no teste. Mulher, você passou na prova. Mulher, você é diferenciada. E Jesus encerrou dizendo: seja feito como tu queres. Na mesma hora, a filhinha dela que estava lá na casa foi liberta do demônio. O que eu quero encerrar dizendo para você, meu irmão, minha irmã? A oração que atrai a bênção, ela pressupõe sempre humildade. E a humildade vem de humus, que significa esterco, terra. Enquanto você não aprender a ter humildade, a ser uma pessoa humilde, as suas orações não vão se transformar em bênção. Mas se você for uma pessoa humilde, se você não tiver medo, se você não tiver dificuldade de passar por momentos de constrangimento, por humilhações e continuar firme, pode ter certeza, Jesus também vai falar para você: grande é a tua fé, seja feito como tu queres. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.